O serial killer que desafiou toda a polícia italiana e nunca foi pego. Na zona rural ao redor de Florença, Toscana, Itália, entre os anos de 1968 e 1985, uma série de assassinatos brutais e sistemáticos aterrorizou casais que buscavam isolamento. O assassino ficou conhecido pela mídia como o Monster of Florence, em italiano, Il Mostro di Firenze. Ele matou ao mínimo 16 pessoas, geralmente em pares, em locais ermos, usando armas de calibre pequeno, com ritual de mutilação em algumas vítimas femininas. Esse caso se tornou um dos mais famosos e sinistros da Itália moderna, não apenas pela violência, mas pela forma que abalou a segurança dos jovens casais, pela complexidade das investigações, pelas teorias de conspiração e pelo fato de que até hoje não se tem certeza definitiva sobre o responsável ou os responsáveis. Neste vídeo, vamos explorar cronologicamente os fatos, as vítimas, o modus operandi, a investigação, os suspeitos, as teorias que surgiram e o legado desse horror. O primeiro crime normalmente ligado ao monstro aconteceu em agosto de 1968. O casal Barbara Lotti e Antonio Lobianco foram encontrados mortos em seu carro, na periferia de Florença. Era uma estrada escura, um carro isolado. Bárbara era casada e Antônio era seu amante. O crime chocou a região. O fato de se tratar de um local de namorados isolados, uma espécie de lover's lane, começou a se repetir nas vítimas seguintes. Nos anos seguintes, outros casais foram mortos em circunstâncias muito parecidas, parados em carros, em estradas secundárias ou regiões rurais ao anoitecer, alvejos a tiros de 22 calibre, ou ao menos a arma utilizada sugeria isso, e, em muitos casos, mutilação da mulher. Essa escolha de alvos, casais em carros, à noite, em locais afastados, criou um padrão que permitiu à polícia conectar crimes anteriormente isolados. O terror espalhou-se entre os jovens da Toscana nos anos 80. Romances em locais remotos deixaram de parecer seguros. O modus operandi e as características centrais. Casais baleados dentro do carro, sempre com uma arma calibre 22. Em muitos dos assassinatos, após os tiros, a mulher era mutilada, parte da pele genital ou do seio removida. A maioria dos crimes foi cometida em noites escuras, frequentemente em fins de semana ou lua nova, o que poderia favorecer o aspecto escondido do local. Localizações recorrentes, estradas secundárias, zonas de bosques ou vinhedos fora da cidade, onde casais buscavam privacidade. Ausência de testemunhas claras, poucas pistas forenses robustas nos primeiros anos. Esses elementos contribuíram para a sensação de impunidade. O assassino parecia vir do nada, atacar e desaparecer. Para muitos na época, era como se uma criatura solta estivesse perseguindo os amantes. Daí o apelido de monstro, a escalada e a cobertura midiática. Com o passar dos anos, os crimes continuaram, e a mídia italiana começou a usar o apelido Il Mostro di Firenze. A população local ficou cada vez mais temerosa. Os jovens evitavam ir para lugares ermos e casais, que tinham de namorar à noite, passaram a fazê-lo com receio constante. A cobertura jornalística ajudou a amplificar o terror, e o caso tornou-se não apenas policial, mas cultural. Além disso, o fato de o padrão incluir mutilações trouxe uma aura de ritual ou de psicopatia excessiva. Alguns chegaram a especular motivação sexual, ritualística ou de vingança. O impacto social foi grande. A Toscana, região muito turística e familiar, viu-se assombrada por um assassino invisível. As investigações geravam rumores, teorias de conspiração e medos que transpassavam as comunidades locais. Primeiros suspeitos. Logo após o primeiro crime de 1968, o marido da vítima Barbara Lotti, Stefano Melli, foi preso, acusado de ciúme e assassinato. Porém, durante o processo, novas mortes com o mesmo padrão continuaram, o que levou à conclusão de que provavelmente se tratava de outro autor. As lacunas de investigação, falta de evidências, perícia pouco avançada para a época, dificultaram muito o avanço. Hipótese da Trilha da Sardenha. Uma das linhas de investigação mais polêmicas envolvia uma suposta conexão com imigrantes da Sardenha, ilha da Itália, denominada Sardinian Trail, Trilha da Sardenha.
Segundo essa hipótese, suspeitos de origem sarda teriam participado dos crimes ou instigado. Contudo, a falta de provas concretas e várias contradições enfraqueceram essa tese. Caso de Pietro Pacciani. Em 1994, Pacciani, um camponês com histórico de violência, foi condenado pela morte de 7 dos 8 casais duplos. No entanto, a condenação foi anulada em 1996, e um novo julgamento foi solicitado. Pacciani morreu antes do seu novo julgamento, 1998, e, portanto, nunca se estabeleceu de forma definitiva se ele era o monstro ou apenas parte de uma rede maior. Esse revés causou frustração pública e fomentou teorias de que o verdadeiro assassino jamais fora capturado. Snack Buddies, amigos de lanche. Em 2000, 2 dos supostos cúmplices de Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, foram condenados por 4 dos duplos homicídios. Eles formavam o que ficou conhecido pela mídia como Snack Buddies, literalmente companheiros de lanche, em referência a testemunho de Lotti de que os 3 só saíam juntos para comer. Mesmo assim, há quem duvide que isso encerre o caso, já que várias vítimas e cenas de crime permanecem sem explicação plena. Motivo sexual e ritualístico. Dada a escolha das vítimas, casais em atividades íntimas, a presença de mutilações femininas e o cenário isolado, muitos investigadores especularam que o assassino tinha forte motivação sexual ou ritualística. Alguns sugeriram que parte da motivação vinha de fantasias violentas, ou de perversão sexual ligada à exposição do ato ou à privacidade violada. Teorias de conspiração, cultos e ocultismo. Outra linha menos comprovada envolve a hipótese de que uma seita ou grupo ocultista estaria por trás dos crimes, utilizando-os como sacrifício ou ritual. Essa teoria ganhou força em parte pela falta de captura de um suspeito claro, o símbolo que os crimes ganhavam nas mídias e os componentes ritualísticos, que é remoção de partes do corpo. Ainda que nenhuma prova conclusiva tenha validado essa hipótese, ela alimentou o imaginário popular e a mídia. Conexão com o Zodiac Killer. Alguns comentaristas levantaram paralelos entre o Monster of Florence e o famoso Zodiac Killer dos Sacagawea, pela natureza dos crimes, o uso de carta, arquivo de desafio à polícia e pela escolha de vítimas em lugares isolados. Contudo, não há evidência concreta de que sejam a mesma pessoa ou ligados de fato. Mistérios persistentes. Mesmo após décadas de investigação, várias incógnitas permanecem. A arma original nunca foi encontrada, ou identificada com certeza, como pertencente ao assassino. O autor ou autores exatos dos crimes permanecem desconhecidos formalmente. Muitos acreditam que houve falhas de investigação, manipulação de provas ou obstrução de justiça. A posição da mídia, dos investigadores, dos juízes e da opinião pública criou uma narrativa pesada que alimenta mitos em torno do caso. Vítimas e impacto nas comunidades. A violência foi direcionada principalmente a casais heterossexuais que buscavam privacidade. Uma faca que atingia diretamente o imaginário social, porque tocava a intimidade, o romance e o risco. Um exemplo emblemático. O caso de setembro de 1983, em que 2 estudantes alemães do sexo masculino, Wilhelm Friedrich Horst Meyer e Jens Uwe Hirsch, foram mortos enquanto dormiam em um carro. Nesse caso, suspeitou-se que o assassino confundiu um deles pela ausência de cabelo curto típico masculino, o que reforça a ideia de que ele buscava mulheres. O impacto psicológico sobre a região foi enorme. Pessoas evitavam namorar em carros. Estradas escuras se tornaram motivo de tensão. O fenômeno virou parte da cultura local, não apenas policial. O medo moldou hábitos sociais, e o caso, até hoje, é lembrado como símbolo de insegurança e impunidade. A mídia, o legado cultural e o true crime. O caso inspirou livros, documentários e filmes. Um dos livros mais conhecidos é The Monster of Florence, A True Story, Douglas Preston e Mario Spezzi. Em 2025, a plataforma Netflix lançou uma minissérie dramatizada chamada The Monster of Florence, baseada no caso, o que reacendeu o interesse global. Culturalmente, o caso se tornou um dos marcos do true crime italiano, por ser um dos primeiros casos modernos de serial killer na Itália e por envolver todos os elementos de mistério, violência extrema, falhas judiciais e teorias conspiratórias.
Porque esse caso ainda fascina e assusta. Algumas razões pelas quais o Monster of Florence permanece relevante. A combinação de violência sexual, escolha de vítimas vulneráveis, casais namorando, localização remota e a sensação de que o assassino poderia atacar qualquer pessoa que se expusesse. A persistente sensação de impunidade. Apesar de condenações, muitos não acreditam que o verdadeiro autor ou autores tenham sido plenamente identificados. O aspecto ritualístico e misterioso, que alimenta o imaginário de que não era apenas um criminoso comum, mas talvez algo maior ou mais sinistro. O fato de que o caso ultrapassa fronteiras. Mesmo décadas depois, livros, documentários e séries continuam sendo produzidos. Ele se converteu em parte de uma cultura global de crimes reais. O caso do Monster of Florence reúne terror, mistério, investigação policial, falhas judiciais e cultura popular. É uma história real, com vítimas reais, que deixou uma marca profunda na Itália e além. O fato de ainda não haver um veredicto final aumenta sua força narrativa. Humanos comuns dirigindo à noite por estradas rurais podem, potencialmente, se tornar alvos de algo tão imprevisível quanto o que assolou os arredores de Florença entre 1968 e 1985. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir nossas lendas e histórias aterrorizantes.